E aí, galerinha, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, então vamos lá, vamos dar início a polinômios, terceira parte, tá? Onde a gente vai encerrar polinômios, tá bom? E aí, olha só, e aí depois que você assistiu Polinômios, parte 2, onde você assistiu a aula e já entendeu e compreendeu os métodos de divisão, tá? Principalmente o método de Briot-Ruffini, não que o método da chave não seja importante, muito pelo contrário, ele é um método muito tradicional e dá de fazer qualquer divisão por lá, e, consequentemente, o teorema do resto também tu viu, eu quero fazer esse exercício massa com vocês. Vamos lá. Olha só. Edinho, porque quando eu iniciei a aula passada, lá de métodos de divisão, ficou aquela dúvida, Edinho, mas por quê? Por que estudar métodos de divisão? Gente, a gente estuda métodos de divisão para resolver exercícios assim. Olha só, P, ele admite 3 como raiz dupla. Olha só, ele deu um polinômio do quarto grau, tá? Quando a gente percebe que ele é um polinômio do quarto grau, automaticamente a gente já sabe que a gente tem 4 raízes, mas aí ele diz o seguinte, P, ele admite 3 como raiz dupla. Beleza? Deixa eu acender a luz aqui ou apagar. Deixa eu ver qual é a melhor que fica, tá? Acho que assim fica melhor. Olha só. Então ele está dizendo que P admite 3 como raiz dupla. Tá, Edinho, mas o que significa isso? Pois é, gente. Olha só. P admite... Dizer quando a gente lê que esse P ele admite o 3 como raiz dupla, significa que esse polinômio, na sua forma fatorada, ele é assim, ó. X menos 3, Edinho, por que x menos 3? Qual é o valor de x que zera isso aqui, gente? O valor de x que zera isso aqui é 3. E como a raiz é dupla, eu tenho que elevar ao quadrado. Edinho, se a raiz fosse tripla, eu elevaria ao cubo? Sim. Se a raiz fosse de multiplicidade algébrica igual a 4, eu elevaria à quarta potência. Tudo isso, gente, vezes um q de x, tá? Ou seja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar esse q de x. A partir do momento que eu achar esse q de x, acabou. E eu digo acabou porque acabou mesmo, gente, porque esse q de x, a partir do momento que eu descobri esse q de x, eu tenho meu polinômio completo. E aí eu vou conseguir achar as outras raízes de p. Então, gente, o nosso grande foco é, eu tenho que achar quem é esse q de x. Para achar esse q de x, o que a gente vai fazer? É só tu pegar esse x menos 3 ao quadrado que está multiplicando e jogar para lá dividindo. Tá, Edinho, como assim? Tu estás dizendo que se eu pegar o nosso p de x e dividir, tá? E dividir por x menos 3 ao quadrado, eu vou chegar nesse meu q de x? Vai. E é justamente isso que a gente vai fazer. Então, gente, olha só. Então, o nosso p de x, ele é quem? Eu vou até abrir um pouquinho mais aqui, porque agora eu vou precisar de espaço, certo? Ó, eu vou até deixar aqui, vou botar uma linha separando aqui um pouquinho, depois, tá? Só para não confundir. Olha só, quem é o nosso p de x? O nosso p de x é x na quarta, menos 6x ao cubo, mais o 10x ao quadrado, menos o 6 vezes o x, mais o 9, dividido por x menos 3 ao quadrado, que fica quem? O primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 3, 6x, tá? Mais o segundo termo ao quadrado. 3 ao quadrado, isso vai dar 9. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer a divisão. O que nos interessa é o quociente. Eu tenho que pegar esse cara para cancelar esse. Então eu multiplico x ao quadrado por quantos para dar x na quarta? Ah, Edinho, multiplica por x ao quadrado. Vamos ver o que vai dar. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Vai dar x na quarta. Vem para cá, menos x na quarta. X ao quadrado que multiplica menos 6x. Menos 6x ao cubo. Vem para cá, mais 6x ao cubo. X ao quadrado vezes 9. 9x ao quadrado. Vem para cá, menos 9x ao quadrado. Gente, quando a gente chega aqui, vocês estão aí em casa assistindo essa aula, bonitinho, ó, vocês já perceberam que aconteceu isso daqui. E aí, gente, perceba o seguinte, ó, 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado.
E aí, gente, x ao quadrado menos o 6 vezes o x mais o 9. Ah, Edinho, e agora? Eu quero cancelar o x ao quadrado por alguém, eu multiplico x ao quadrado por alguém para dar x ao quadrado. E aí eu vou botar mais 1. Por quê? 1 vezes x ao quadrado, vem para cá, menos x ao quadrado. 1 vezes menos 6x, menos 6x. Veio para cá, mais 6 vezes x. E 1 vezes 9, 9. Ao contrário, trocando o sinal, menos 9. E aí, gente, olha só, o nosso resto deu zero. E aí talvez tu estás em casa pensando o seguinte, ah, Edinho, mas daí o resto deu zero aqui, né? Eu vou chegar lá na prova, o resto não vai dar zero. Gente, o resto é obrigatório dar zero. Tá? O resto vai dar zero, porque esse cara aqui, ó, o x menos 3 ao quadrado, a gente montou ele sabendo que o p, ele admite o 3 como raiz dupla. Ah, Edinho, e agora? E agora significa o quê? Que o nosso p de x, ele é quem? Ele é o nosso x menos 3 ao quadrado, que multiplica o x ao quadrado mais o 1. Gente, e aí nesse momento, olha só, agora que a gente tem o nosso polinômio na sua forma fatorada, achar as outras raízes de p são as outras raízes desse polinômio aqui, né, gente? Olha só, claro, né? A gente pega isso aqui igual a zero, eu vou ter o valor de x que zero é o 3, como tal quadrado é raiz dupla, e as outras raízes é só tu pegar x ao quadrado mais 1 e igualar a zero. Gente, olha só, vocês já perceberam que é só jogar o 1 para o outro lado, e aí fica x ao quadrado igual a menos 1, e aí vocês têm que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Vocês já perceberam que as raízes não são reais, tá? E eu tenho mais ou menos i. Então, gente, ó, quando ele pergunta assim, ó, e as outras raízes de p, então nesse caso vocês já podem responder, ó, as raízes de p, tá? Nesse caso eu tenho uma raiz real, que é o número 3, que ele é uma raiz dupla, e as outras duas raízes são raízes complexas, ou como a gente fala aqui na CAF, são raízes não reais. Mas daí, então vocês perceberam o seguinte, ó, vocês perceberam que é esse cara que contém as outras raízes de P. Ah, Edinho, tem um jeito mais rápido de chegar nesse cara? Tem. Tem, e eu acho isso sensacional. E eu vou fazer com vocês. Então, olha só. Como assim, Edinho? A gente faz usando o Brioche Ruffini. Edinho, como assim? Vamos lá. Aqui, ó, 1x na quarta. Então, deixa eu botar o 1 aqui. Tá? 1x na quarta. Menos 6x ao cubo. Depois, 10x ao quadrado. Depois do 10x ao quadrado, menos 6 vezes x. Depois, mais 9. Gente, vocês já sabem que aqui embaixo desse 9, ó, ele vai aparecer o nosso resto. Só porque o nosso resto tem que ser zero. Ah, Edinho, por que o nosso resto vai ter que ser zero? O nosso resto vai ter que ser zero porque ele falou que 3 é raiz. Então, eu vou usar o 3 aqui como raiz. E aí, gente, olha só o que a gente vai fazer. Tu pega o primeiro coeficiente e abaixa ele. Ó, multiplica e soma. Multiplica e soma. Vamos fazer? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 3 menos 6, menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 mais 10, 1. A gente está multiplicando aqui embaixo e somando com o cara lá de cima. 1 vezes 3, 3. 3 menos 6, menos 3. Olha a provinha real. Menos 3 vezes 3, menos 9. Mais 9, 0. Tá, Edinho, e aí? E aí que eu vou prolongar mais uma vez isso aqui. Ah, Edinho, tu vai prolongar mais uma vez por quê? Porque a nossa raiz, ela é uma raiz dupla. Então, tu pega e divide mais uma vez por 3. Tá, Edinho, mas e agora? E agora tu esquece aquela linha lá de cima. Tu esquece. Esquece essa linha lá de cima. A gente vai olhar só para essa linha de baixo. E aqui agora vai estar o nosso resto. E o nosso resto tem que ser quantos de novo, gente? 0. E o nosso resto, gente, ele tem que ser 0. Por quê? Porque o 3 ele é raiz dupla. Então, ó, abaixei, tá? O 1, vamos ver. 1 vezes 3, 3.
3 menos 3, 0. 0 vezes 3, 3. 0 vezes 3, 0. Mais 1, 1. 1 vezes 3, 3. Menos 3, 0. Gente, o nosso polinômio que a gente procura, ele está aqui, ó. Ele sempre ficará espremido entre o resto e a raiz. Então, de trás para frente, ó, termo independente, cara que multiplica a variável x, cara que multiplica a variável x ao quadrado. Isso aqui é 1x ao quadrado mais 0 vezes x mais 1. Tá aqui, gente, ó. Esse é o outro cara que apareceu aqui, ó. Ele já havia aparecido aqui, não vamos esquecer disso, tá? Ele já havia aparecido aqui. E esse cara é o cara que contém as outras raízes de p. Então, gente, de um jeito bem rápido, o que eu digo para vocês? Óbvio que tu não vai precisar fazer mais isso aqui. Tu vai fazer isso aqui e daqui tu acha as raízes. Então, ó, para sintetizar tudo isso. O polinômio p, ele admite o 3 como raiz dupla. Ótimo, sensacional. Ele admite o 3 como raiz dupla. Então, o que tu faz? Tu vai ali em Briot-Ruffini e faz a tua divisão, tá? Divide 2 vezes, porque ele é raiz dupla. Se fosse raiz tripla, tu divide mais uma vez. O resto vai dando 0. E o teu polinômio que está aqui, esse polinômio é o cara que contém as outras raízes de p. Beleza, gente? Exercício massa mesmo. E o último detalhe, tá? E a última parte teórica que eu preciso passar para vocês, que cai muito nos nossos vestibulares, é justamente isso aqui agora, ó. Relações de Girardi. Então, vamos lá. Vamos entender essas relações de Girardi. Vamos lá, vamos entender. Eu quero passar bem direitinho para vocês. E aí depois, tá? Depois de passar essas relações de Girardi bem direitinho para vocês, a gente vai fazer alguns exemplos, todos eles de vestibular, para a gente deixar polinômios aí para trás, tá bom? Então, olha só. Edinho, como assim? Primeira coisa, gente, ó. Quando tu tens um polinômio de primeiro grau, e aí a gente volta lá para a nossa primeira aula de polinômios, tá? Toda vez que a gente tem um polinômio do primeiro grau, p de x é igual a ax mais b, o que a gente faz? A gente tem uma única raiz, tá? A gente vai ter uma única raiz e a gente já calculou, porque é só pegar esse polinômio ax mais b igual a 0, tá? E resolver, a gente tem que essa única raiz é menos b sobre a. Então, olha só, nada vai ser coincidência. Um polinômio do primeiro grau, eu tenho uma única raiz. E essa única raiz é quem? Menos b sobre a. Beleza. E aí, gente, olha só. E aí, quando a gente vai para um polinômio do segundo grau, o que acontece? A gente já tem duas raízes. Tanto que eu já vou botar aqui, ó. x1 e x2 são as nossas raízes. E aí, gente, dentre tantas coisas que vocês não podem esquecer, tá? Vocês jamais podem esquecer que a soma dessas duas raízes é quem, gente? Esse menos b sobre a. Beleza? E que o produto dessas duas raízes, tá? É c sobre a. Então, gente, isso aqui vocês já sabem. E o que vai acontecer daqui para frente é simplesmente uma extensão disso daqui. Edinho, como assim? Primeira coisa, olha só. Então, se eu tenho um polinômio do terceiro grau, eu tenho algo assim, ó. Eu tenho ax ao cubo mais bx ao quadrado mais c vezes x mais o nosso d. Beleza? Se a gente tem um polinômio do terceiro grau, a gente tem três raízes. Essas raízes, eu posso ter três raízes simples, reais e simples e distintas. Eu posso ter três raízes sendo uma dupla e uma simples, eu posso ter uma raiz tripla. Eu posso ter raízes complexas, mas acontece o quê? Que é certo, nós temos três raízes. E, gente, e olha só que massa! E a soma dessas
3 raízes é quem, gente? Olha só, não é coincidência. Sempre é assim. Menos B sobre A. Gente, a soma das 3 raízes, menos B sobre A. A soma das duas raízes, aqui já era menos B sobre A. Quando eu tinha uma única raiz, é menos B sobre A. Gente, nesse momento aqui, ó, para polinômios do terceiro grau, e esse momento ele contempla mais ou menos 90% das questões de vestibular de polinômios. Cobram isso aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo tu saber. Como eu tenho 3 raízes, a gente pode multiplicar elas de duas em duas, o que a gente chama de multiplicação cruzada. O x1 vezes o x2 mais o x1 vezes o x3 mais o x2 vezes o x3. Essa multiplicação cruzada é C sobre A. E aqui, ó, para terminar, porque a gente tem 3 relações aqui de Girardi, a multiplicação dessas 3 raízes é menos D sobre A, menos o termo independente sobre A. E aí eu quero a ajuda de vocês, tá? Olha só. E aí eu quero a ajuda de vocês. Edinho, como assim? Primeira coisa, a soma das raízes de qualquer polinômio, vou deixar isso aqui bem claro. A soma das raízes de qualquer polinômio é sempre menos B sobre A. Não esqueçam, não adianta só saber que é menos B sobre A. Tu tens que saber que o A é sempre o coeficiente do termo de maior grau. E o B é o cara que vem em seguida. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um polinômio de grau 10, a soma das 10 raízes, Edinho, é menos B sobre A? É. Quem é o A? O A é o cara que acompanha o x na 10. E o B? O cara que acompanha x na 9. Isso é muito importante. Aqui o produto cruzado é C sobre A. E aqui, gente, ó, aqui tem uma coisa legal. Aqui o produto das raízes deu C sobre A, o termo independente sobre A. Aqui o produto das 3 raízes deu menos D sobre A, deu menos o termo independente sobre A. O que significa isso, gente? Enquanto a soma das raízes é sempre menos B sobre A, o nosso nosso produto das raízes é sempre o termo independente sobre A. Às vezes positivo, às vezes negativo. Como assim, Edinho? Vai ser positivo quando o nosso polinômio for de grau par. Polinômio de segundo grau, termo independente sobre A. Polinômio de terceiro grau, polinômio de grau ímpar, menos o termo independente sobre A. E aí, gente, eu quero que vocês anotem, tá? Quase que tipo assim, vamos anotar para a gente não se arrepender, tá? Mas o que cai muito são os polinômios de terceiro grau. Então, gente, ó, se eu tenho um polinômio de grau 4, ax na quarta, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais d vezes x mais e. Edinho, nesse caso, a gente tem 4 raízes, realmente. Eu tenho x1, x2, a gente tem x3 e a gente tem x4, tá? Nós temos 4 raízes. A gente tem 4 raízes? Tem. E o que a gente não pode esquecer? Das 4 relações, vocês não podem esquecer 3 delas, 2 delas. Olha só, primeira delas, soma das 4 raízes. Soma das 4 raízes é quem, gente? Menos B sobre A. A soma das 4 raízes, que é o que eu sempre digo, não esquece. Menos B sobre A. Tá falando de um polinômio de grau 4? O nosso A é o cara que acompanha o x na quarta e o B é o cara que acompanha o x ao cubo. Gente, a mesma coisa aqui, ó. E o produto dessas 4 raízes? E o produto das 4 raízes é o termo independente sobre A. Nesse caso, positivo, porque eu tenho um polinômio de grau par. Beleza? Então tá aí, ó. Gente, eu quero que vocês não esqueçam disso, porque se, por exemplo, assim, ó, caiu no vestibular qualquer coisa do tipo assim, eu tenho esse polinômio aqui, ó, 13x na 18, menos 7x na 11, mais 6x ao cubo, menos 11x, mais 2020.
olha que loucura. Esse polinômio de grau 18. Se a gente tem 18, se a gente tem um polinômio de grau 18, ele tem 18 raízes, tá? Que a gente vai chamar carinhosamente de x1, x2, x3, x4, x5 até x18. A gente tem 18 raízes. Eu não sei dizer nada para vocês em relação a essas raízes. A única coisa que eu posso dizer é que, de repente, todas podem ser complexas, porque as raízes complexas aparecem aos pares. Mas o que a gente pode dizer, gente, é o seguinte, ó, é que a soma, tá? É que a soma dessas 18 raízes, tá? A soma dessas 18 raízes é menos b sobre a. Se tu tá falando de um polinômio de grau 18, o teu a é justamente o coeficiente de x na 18. E o teu b, o coeficiente de x na 17. E aí, gente, o coeficiente de x na 17 é zero. E aí, ó, olha que massa. Então, a soma dessas 18 raízes vai dar zero. E aí é óbvio que tu já percebeu que isso aqui é muito cobrado nos vestibulares, beleza? E aí, olha só. E aí, para a gente terminar polinômio de uma forma muito massa, eu trouxe alguns exemplos aí para vocês. Eu comecei botando 1, 2, depois C e letra D, né? Parabéns. Mas olha só, isso aí não tem problema não, tá? O importante são os exemplos tops nesse momento. Vamos lá. Gente, olha só que legal tu jogar aqui uma estatística no meio de polinômios. Edinho, estatística é a média aritmética das raízes da equação. Gente, quando tu pensa em média aritmética, aí de cara tu pensa no seguinte, a gente vai achar as 4 raízes, a gente vai somar e vai dividir por 4. Gente, na verdade é o seguinte, ó, a média aritmética se tu tens uma equação, na verdade com 3, né, tens uma equação do terceiro grau, então tu tens 3 raízes. A gente não precisa achar as raízes para a gente achar a média. Gente, a média aritmética é justamente a soma das raízes dividido por 3. E a soma das raízes é justamente quem? Menos b sobre a. E aí, gente, olha que massa. Tu vem aqui, ó, menos b, 6 sobre 1, porque o teu a nesse momento é 1. 6 sobre 1 é 6. 6 dividido por 3 é 2. Ou seja, Edinho, mas e se eu calcular as raízes, somar todas elas e dividir por 3 vai dar 2? Claro que vai. Mas aí que tá, gente, esse exercício não foi para ser feito desse jeito, sabe? Eu acho esse exercício fantástico. Vamos lá, exercício 2. Ele deu um polinômio terceiro grau, eu botei um gráfico aqui para vocês, obviamente esse gráfico tá todo, ele tá todo fora de, tá? Ele tá todo fora de, né, de escala, mas o que importa é o seguinte, ó, eu botei aqui um R, aqui é um S e aqui é um T, e eu quero justamente o valor de R dividido por S vezes T. Tu já percebeu que S e T são raízes do teu polinômio, né? Gente, vamos primeiro para o detalhe mais fácil. O detalhe mais fácil é o seguinte, R. Esse R é esse ponto aqui, ó. É o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y. E o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y é sempre o nosso termo independente. Então, beleza. Ali tu já sabe que deu 98. S vezes T. S e T são o produto das nossas raízes. Gente, eu vou fazer para vocês de 2 jeitos, tá? Na verdade, eu vou fazer até mais. Eu vou fazer de 3 jeitos esse exercício para vocês. Para que vocês, ao final, vocês possam escolher e olhar, tipo assim, o jeito que mais agrada a vocês. Primeira coisa, o jeito que eu acho mais fácil. As nossas raízes são S, 2 e T. E se a gente multiplicar essas raízes, isso tem que dar quem? Menos o termo independente, sobre A. O A é 1. Então, gente, ó, 2 que multiplica S, que multiplica T, isso tem que dar menos 98. Então, ó, S vezes T é menos 49, porque tu pega esse 2 que está multiplicando e passa dividindo. Então, gente, ó, aqui é menos 49, e aí essa divisão deu menos 2.
Vocês perceberam que em nenhum momento a gente achou S e o T, né? A gente achou simplesmente quem é S vezes T. Por esse motivo que eu acho esse jeito mais massa, tá? A gente não precisa achar quem é S e quem é T. A gente simplesmente acha, tá, quem é S vezes T. Mas agora, realmente a gente pode achar quem é S e quem é T. Como? A gente pode fazer isso de dois jeitos. Primeiro jeito, vou fazer aqui em cima, ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 49x mais o 98. Sabe como é que a gente pode achar as raízes desse polinômio? Tu pega esse polinômio igual a zero. Gente, polinômios do terceiro grau, eles tendem, olha só o que eu estou dizendo, eles tendem a se encaixar perfeitamente no que a gente chama de fatoração por agrupamento. Primeira coisa, pega esse x ao cubo menos 2x ao quadrado. E aí tu coloca o x ao quadrado em evidência. No que tu coloca o x ao quadrado em evidência, vai dar x menos 2. Tá? Aí o que tu faz? Então, ó, x menos 2. Aí esse menos 49x mais 98, tu coloca em evidência o menos 49. E aí fica x mais o 2. Aí, Edinho, por que mais 2? Olha só, menos 49 vezes x, menos 49x. Menos 49 vezes 2, isso está dando... opa, aqui é menos também. Porque daí menos 49 vezes menos 2 vai dar o nosso 98. E aí é legal porque o x menos 2, ele está aparecendo tanto aqui quanto aqui. Aí tu coloca ele em evidência. O x menos 2 está multiplicando quem aqui? O x ao quadrado. E o x menos 2 está multiplicando quem aqui? Menos 49. Gente, olha que massa. Eu tenho esse cara vezes esse dando zero. O que significa isso? Eu estou multiplicando dois números e está dando zero. Um deles é zero. Então, ou o x menos 2 é zero, ou o x menos 49 é zero. Gente, do x menos 2 igual a zero, eu tenho que o x igual a 2. Ele é uma raiz. No que tu joga o 49 para cá, tu tens x ao quadrado igual a 49. Qual é o número que é o quadrado da 49, gente? 7 e menos 7. Então, vocês acabaram de achar que uma das raízes é menos 7 e a outra raiz é 7. Por isso, gente, ó, menos 7 vezes 7, menos 49. Ah, Edinho, então, na verdade, eu tinha que achar esse x ao quadrado menos 49, né? Ele é o cara que contém as outras duas raízes, não é? É. Tem um outro jeito de achar ele? Tem. Como, gente? Brioche Ruffini. Olha só, olha o que a gente vai fazer. 1x ao cubo, já botei o 1 ali. Depois, menos 2x ao quadrado, já botei o menos 2 aqui. Menos 49 vezes x e o 98. Ah, Edinho, e aí? E aí, gente, que tu sabe que o 2 é raiz. Porque o 2 está ali, ó, desde o início, tu sabe que ele é raiz. Então, aqui o nosso resto vai ser zero. E por que o nosso resto vai ser zero, gente? Porque o 2 é raiz. Olha só quem que vai aparecer aqui. Baixo 1. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 49, menos 49. Menos 49 vezes 2, menos 98, mais 98, 0. O polinômio que tu queres, o polinômio que ele contém as outras raízes, ele está aqui, ó. Gente, esse é o termo independente, esse é o cara que multiplica a variável x, esse é o cara que multiplica a variável x ao quadrado. É 1x ao quadrado mais 0 vezes x menos 49. Esse é o cara que contém as outras duas raízes. É justamente o cara que está ali em cima. Beleza, gente? Exercício massa. Exercício porraço. Para ficar bonitinho.
Deixa eu botar o 0,3 aqui em cima. Vamos lá. Gente, olha só, quase terminando a nossa aula de polinômio, terminando em grande estilo, com relações de Girardi. Exercício feito de 3 formas diferentes, olha que massa. Gente, olha só, esse aqui é um exercício clássico, clássico por demais. Alfa, beta e gama são as raízes dessa equação, de uma equação de um terceiro grau. Eu quero saber quem é 1 sobre alfa mais 1 sobre beta mais 1 sobre gama. Primeira coisa, olha só, mais 1 sobre alfa. A partir do momento que alfa é uma raiz, 1 sobre alfa é o inverso de uma raiz. A partir do momento que beta é uma raiz, eu tenho 1 sobre beta, eu tenho o inverso da outra raiz. E eu tenho o inverso da outra raiz. Então o que a gente tem aqui é a soma dos inversos das raízes. Gente, sempre que a gente vai somar coisas diferentes, o que a gente faz? A gente tira o mínimo. Quem é o mínimo múltiplo comum de alfa, beta e gama? Alfa vezes beta vezes gama. Alfa vezes gama dividido por alfa fica beta e gama. Beta e gama vezes 1, beta e gama. Mais, deixa eu prolongar um pouquinho ali em cima, porque eu preciso de algo um pouquinho maior. Olha só o que está aparecendo aqui. Alfa, beta, gama dividido por beta fica alfa e gama. Alfa e gama vezes 1, alfa e gama. Mais alfa, beta, gama dividido por gama, alfa, beta. Alfa, beta vezes 1, alfa, beta. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Gente, eu tenho alfa vezes beta vezes gama. Eu tenho o produto das raízes. E o produto das raízes é quem? Menos o termo independente sobre A. O A é 1. E aqui, ó, eu tenho aquele produto cruzado, que é o produto mais chato de descobrir lá na hora da prova, tá? Beta vezes gama, alfa vezes beta, as raízes estão se multiplicando de duas em duas. Então, gente, ó, é C sobre A, e aí C sobre A. Esse 1, ele não interfere em nada, e aí a soma dos inversos das raízes é 3/4, beleza? E aí, gente, para a gente encerrar, tá? Para a gente encerrar essa nossa aula de polinômios, encerrar de uma forma muito legal, vamos lá. Olha só, o produto de duas raízes dessa equação é igual a 1, tá? O produto de duas raízes é igual a 1. Qual é o valor de K? Gente, o produto de duas raízes dessa equação é 1. Peraí, tu tens um polinômio do terceiro grau. Tu sabe que se tu multiplicar as três raízes, isso vai dar menos o termo independente sobre A. Vai dar menos 4 sobre 2. Isso significa o quê? Que o produto das três raízes... Tá. O que a gente vai fazer com essa informação aqui, ó? O produto de duas raízes é 1. Tá. Vamos supor que x1 vezes x2 seja 1. Então eu tenho que 1 vezes x3 é x3, x3 é igual a menos 2. Tá, mas o que significa isso? Significa, gente, que menos 2 é raiz. Significa isso, que menos 2 ele é raiz desse teu polinômio. E se tu tens que menos 2 ele é raiz, isso significa o quê? Que tu pode ir aqui no teu polinômio, ó, e no lugar do x tu coloca o menos 2 e isso vai dar tudo certo. Porque ser raiz de um polinômio é isso. É tu ter a permissão de substituir no lugar do x e dar tudo certo. E aí, gente, olha que massa. Menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. Esse menos ele não tem nada a ver com isso. Então esquece esse menos. Menos 2 ao quadrado, 4. Com esse menos, menos 4. Aqui vai ficar menos 2 vezes k, mais o nosso 4, tudo isso igual a 0. Gente, olha só, isso aqui está dando quantos? Esse menos 4 vai embora com esse 4, jogo 2k para o outro lado, 2k é igual a menos 16. Se 2k
é igual a menos 16, esse nosso K é igual a menos 8. Beleza, gente? Então tá aí, ó. 4 exercícios massa, 4 exercícios vestibulares, tá? Que caíram até que forma recente, muito utilizados até hoje e que utiliza muito bem as relações de Girardi, tá bom? Espero que vocês tenham entendido para que vocês não esqueçam jamais. Tá bom? Beijo, gente. Obrigado.